Olá, gente, boa tarde. Eu quero até pedir desculpas a vocês, mas o meu cameraman hoje não estava em casa. Eu tive um pouco de dificuldade para posicionar a câmera aí de maneira que dê para gravar a nossa aula de hoje, tá? Bom, hoje a nossa aula vai ser sobre a anatomia do sistema renal. Eu desenhei aqui os rins, né, o sistema urinário. É uma aula curta, objetiva, mas de extrema importância. Na fase 2, vocês vão estudar patologias relacionadas ao sistema urinário, né? Então você precisa entender todo esse funcionamento. E hoje eu vou te mostrar, por exemplo, que se o teu sistema urinário ele não caminhar muito bem, ele não tiver um bom funcionamento, um bom cuidado, ele pode acabar comprometendo o funcionamento de outros órgãos vitais, como por exemplo o próprio coração, tá? Bom, os rins, eles ficam na parte posterior do nosso corpo. São órgãos retroperitoneais, ou seja, eles não ficam abaixo do peritônio, eles ficam atrás do peritônio. Eles apresentam aí em média de 120 a 180 gramas e eles têm um aspecto muito parecido com um feijão, tá? Então, ele tem aquele formatozinho do feijão. O rim do lado direito, ele fica abaixo do fígado e o do lado esquerdo, ele fica abaixo do baço. Os rins, eles têm uma função, eu costumo dizer que ela não é a principal, mas ela é a mais conhecida, que é a função de filtragem do nosso sangue, né? Então ele vai filtrar produtos metabólicos do nosso organismo. Então, por exemplo, né, o que ele vai filtrar? Você toma um comprimido de dipirona, né? Você tá com dor de cabeça, tomou um comprimido lá da sua dipirona. Depois aquele produto metabólico que não serve mais para conter lá a sua dor de cabeça, vai passar pelos rins através do sangue e vai ser excretado na urina. Somente isso, não outros produtos metabólicos também do nosso corpo, né? Como a ureia, creatinina, o ácido úrico. Então tudo que o corpo ele quer excretar, ou seja, colocar para fora, ele vai fazer através do nosso sistema renal. Os rins possuem somente essa função, professor? Não. Os rins, por exemplo, eles produzem hormônios. Por exemplo, a gente tem um hormônio chamado de renina, que é produzido justamente pelos rins. Qual é a função da renina? A renina, ela mantém a sua pressão arterial nos parâmetros normais. Então você vai concordar comigo que se eu enfio o pé na jaca no sal, eu posso comprometer o funcionamento dos meus rins e ainda comprometer a produção da renina. E aí é justamente o que a gente encontra muitas vezes nos centros de hemodiálise, pacientes renais crônicos e hipertensos, né? Essa não é somente essa causa, mas é uma das causas. Então a renina, que é um hormônio produzido pelos rins, ela regula a nossa pressão. Ela mantém a nossa pressão ali estabilizada. Um outro hormônio extremamente importante é a eritropoetina. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas ela é responsável pela formação dos glóbulos vermelhos. Quem são os glóbulos vermelhos que você aprendeu na aula de citologia? Na primeira avaliação, as hemácias. As hemácias, elas têm um papel fundamental, que é o que? O transporte do nosso oxigênio através de hemoglobina,
que é um compartimento dentro da hemácia. Então é extremamente importante o funcionamento desses rins na produção da eritropoetina, desse hormônio. Por isso que alguns pacientes renais, eles têm muita anemia, porque não produzem a eritropoetina. Além disso, um outro hormônio é o calcitriol, que é um hormônio também produzido pelos rins, responsável pelo metabolismo ósseo. E aí você vê alguns pacientes renais crônicos que têm predisposição para fraturas, ficam com os ossos um pouco mais fraquinhos. Além disso, os rins também são importantes para ativação da vitamina D. Então você está lá no seu sol, tomando o seu solzinho, ativando a vitamina D, mas quem bota essa vitamina D para trabalhar é justamente o seu sistema renal. Então ele tem não somente a função de filtragem dos produtos metabólicos do sangue, mas uma função extremamente importante de produção de hormônios que mantém a vitalidade de outros órgãos. Os rins, eles possuem duas glândulas logo acima deles, que são as glândulas suprarrenais. Qual é a função da suprarrenal? É colocar o rim para trabalhar. Tem que trabalhar agora. Agora não. Tem que trabalhar agora. Então ela fica ali, justamente ativando os rins para trabalhar. E é justamente a suprarrenal que produz aqueles hormônios que eu falei para vocês. Os rins, que lembram esse carocinho de feijão, eles possuem um compartimento que é a medula, que é a parte mais interna, e nele encontraremos os néfrons. Os néfrons são milhares de capilares responsáveis pela filtragem desse sangue. Tudo que você consome passa pelos rins através da corrente sanguínea. E quem faz essa filtragem são justamente os néfrons. Por todo o compartimento dos rins encontraremos esse glomérulo de fluxo sanguíneo que vai realizar a filtragem desse sangue. Então o sangue, ele vai chegar, vou botar aqui em vermelho. O sangue, ele vai chegar aqui nos rins. Pela artéria renal. Então o sangue vai chegar nos rins pela artéria renal. Chegou aqui nos rins. Ele entra dentro dos rins. Chega nos néfrons, passa pelo processo de filtragem e após isso será excretada o produto metabólico dessa excreção, que é o que nós chamamos de urina. Então a urina, ela é formada no néfron, ela é formada justamente aqui. É importante dizer o seguinte: você já ficou alguma vez o dia inteiro sem beber água? Chega no final do dia, tu fala: caramba, não bebi água hoje, tô seca. Mas você, nesse dia que você não bebeu água, você se lembra que você fez xixi? Pelo menos um pouco você fez. Quando um rim de uma pessoa ele é saudável, mesmo que ela não beba água, ele vai trabalhar de 300 a 500 ml. Mesmo que eu não beba água o dia inteiro, professora, mesmo que você não beba água, ele vai trabalhar, ele vai filtrar o que ele pode. Mas, se o rim não filtra nem 500 ml, ou seja, o paciente está apresentando anúria, que é a ausência da urina, né? Ou ele ainda está no processo de oligúria, que
que consiste na diminuição da urina, do volume urinário, esse paciente ele pode estar apresentando algum comprometimento renal. Então você tem que saber, você tem que gravar isso no teu coração, que um rim ele tem que funcionar de 300 a 500 ml mesmo que eu não beba água. Se o volume é inferior, pode estar acontecendo algo de ruim em relação ao funcionamento. Então esse sangue ele vai chegar através da artéria renal para dentro dos rins. A glândula suprarrenal, que fica aqui em cima, vai falar para os rins assim, ó, tem que trabalhar. Os néfrons, eles iniciam um processo de filtragem, vão filtrar esse sangue, e esse produto metabólico, ele vai ser conduzido pelo ureter, que é a nossa urina. O ureter, ele conduz a urina até a bexiga. O que são os ureteres? São vasos, são capilares, são veias, como se fosse um pouco mais grossa que essas veias que a gente tem no dorso da mão. Então, eles conduzem a urina até a bexiga. A bexiga ela é um órgão muscular, uma capacidade de extensão de até 1050 ml, né? E a bexiga, quando ela chega numa capacidade, numa vesical de 500, 600 ml, ela já começa a falar para você de que ela precisa desprezar essa urina, e essa urina vai ser conduzida pela uretra para ser desprezada aí, pelo paciente através da sonda vesical ou através da micção normal, né? Ele indo ao vaso sanitário ou desprezando a diurese através de comadres ou patinhos. Um paciente que está internado, e se você introduz soro fisiológico, da água, e aí vamos imaginar que no final do seu plantão, você administrou nesse paciente 1000 ml de líquidos. Esses líquidos são soro, água, sopa, 1000 ml. Mas se esse paciente que que consumiu 1000 ml de líquidos, ele tem que pelo menos me devolver através da urina pelo menos 500, né? De 300 a 500. Mas se esse paciente que eu administrei 1000 ml de líquido me devolve só 100, ele está apresentando uma retenção hídrica, o que é muito grave. Por quê? Porque um paciente com retenção hídrica, um aumento do volume de líquidos e eletrólitos no sangue, ele pode comprometer o funcionamento do coração. Porque aumenta o volume de líquido, aumenta o volume de sangue, e o coração está acostumado com uma capacidade para trabalhar. Então, se tem muito sangue circulando, talvez o coração comece também a reclamar que tem muito trabalho para ele. Então, o sistema renal, ele é um sistema que a gente tem que dar muita importância, porque ele mexe com o funcionamento de todos os órgãos. Se o sistema renal não funciona bem, o coração não funciona bem, o próximo órgão a te dizer que não vai funcionar bem são os pulmões. Por quê? Você lembra da aula passada? Grande circulação e pequena circulação? Então, você vai comprometer justamente esses dois funcionamentos do coração. Então, o sistema renal, ele é um sistema que a gente tem que dar muita importância, não só para a gente, quanto para o paciente. Agora, lá no grupo do WhatsApp, após as 15h15, eu vou colocar para vocês o tema do trabalho do sistema renal. E também vai ter um trabalho do sistema pulmonar. Lembrando que eu não quero pesquisa feita da internet direto para o meu e-mail. Você tem que pesquisar e fazer, ok?